Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã eu quero trazer para você uma palavra cujo título é o seguinte: a vontade de Deus quanto à prosperidade. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, bem como vai a tua alma. Eu pergunto a você, como nós determinamos a vontade de Deus? Sabemos que a palavra de Deus é a vontade do Senhor. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. A passagem que acabamos de ler foi escrita aos cristãos do Novo Testamento, ou seja, ela foi escrita para você e para mim. Ela nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, como bem vão as nossas almas. Sabemos que é importante termos saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estivermos aprisionados por doenças e enfermidade. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde para podê-lo servir mais efetivamente. Da mesma forma, Ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, ele escreveu acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou, falando sobre as ofertas e bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No mesmo dito, ele fez uma declaração muito importante, que se encontra assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. É o versículo 9 de 2 Coríntios 8. A prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e a providenciou em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e nem expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes lhe foram tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. Isso está afirmado claramente na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, que diz assim, isso nos versículos 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Esta passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore
e se fez maldição por cada um deste mundo. Mas por que ele agiu assim? Para nos resgatar, como diz a palavra de Deus, da maldição da lei. E a maldição da lei, ela está descrita no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento. E parte desta maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e passa necessidades. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. Isso quer dizer que não temos mais de ser pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que venhamos a empobrecer. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que seremos todos milionários, embora isso seja possível. Isto quer dizer que teremos uma provisão completa, porque Deus prometeu essas coisas. Jesus nos resgatou da maldição da lei, para que as bênçãos de Abraão pudessem recair sobre as nossas vidas. Abraão foi rico. Gênesis 3, do versículo 1 a 2 diz: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que ele tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre o seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza, mas começou e continuou a prosperar até se tornar muito rico. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando até se tornar muito próspero. E nós hoje estamos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade. Mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. Depois nós sabemos que o filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão e a bênção de Abraão passou para ele também. E a seguinte passagem fala sobre Jacó. Gênesis, capítulo 30, versículo 43, que diz assim: E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. E a habilidade de prosperar recaiu sobre a sua vida. Quando Jacó teve de fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão com apenas as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. E quando retornou 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e de sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para a sua descendência, você e eu. E a Bíblia diz
na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se você pertence a Cristo, faz parte também da descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa. A justiça, a autoridade e a habilidade de prosperar recaíram também sobre a sua vida. Deus quer que os seus filhos e filhas prosperem. A prosperidade é a vontade de Deus. E à medida que continuamos a examinar as passagens, uma coisa ficará óbvia. A Bíblia ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus trarão prosperidade. Veja que isso está reproduzido, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 8. Nessa passagem, Deus está falando a Josué que se ele meditar na sua palavra, verá como aplicá-la em sua vida. Então, será um agente da palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus, podemos ver como aplicá-la em nosso dia a dia. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente. Praticar a palavra é o que importa. Essa passagem continua a dizer que quando praticamos a palavra de Deus, ou seja, quando a colocamos em ação e seguimos os princípios de Deus, faremos o nosso caminho próspero. Deus quer que você e eu tenhamos sucesso em tudo aquilo que fizermos e que prosperemos em todas as coisas. Existe também uma passagem em Deuteronômio 8, no versículo 18, a qual nos diz que Deus nos dará força para adquirirmos poder. Ela nos diz que Ele derramará o poder sobre nós automaticamente, não, mas que nos dará a habilidade e o vigor para conquistar poder. Isto é, conseguimos esse poder quando seguimos os princípios da Bíblia Sagrada e praticamos a palavra de Deus. Se fizermos essas coisas, podemos esperar a prosperidade em nossa vida. Sendo assim, concluímos que a prosperidade é a vontade de Deus. Se seguir a Deus faz com que prosperemos, e Ele é o que nos dá força para adquirirmos poder, é da sua vontade que prosperemos. Mas se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, também é da sua vontade que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da lei para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é da sua vontade que prosperemos. Mas por que Deus faria tudo isso e nos providenciaria a prosperidade para depois dizer que não é da sua vontade que prosperemos? Mas eu afirmo a você, é da vontade de Deus que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos desperdiçando o que Jesus fez por cada um de nós. Jesus pagou um alto preço por você e por mim e por toda a humanidade, a fim de nos redimir do pecado, curar as nossas doenças e também permitir que prosperemos. E assim, eu digo a você, ainda que alguém venha lhe dizer, ao contrário, nós estamos aqui mostrando que é da vontade de Deus
que cada um de nós seja próspero, não só na vida financeira, na vida material, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, neste dia que se chama hoje, guarde essa palavra no seu coração e você terá com certeza habilidade, força e poder para a cada dia que passa crescer, crescer e crescer no conhecimento da palavra e se tornar cada dia mais próspero em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, muitas vezes passamos problemas, dificuldades, mas ao analisarmos a Tua palavra, ao lê-la com cuidado e praticá-la, nós aprendemos que é da Sua vontade que cada um de nós seja próspero em todos os setores da nossa vida. Neste momento, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que nos acompanha por este canal e que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, tanto na área financeira, material, como na área da saúde, na área espiritual, enfim, em todos os setores da nossa vida. Porque é assim que a Tua vontade está descrita na Bíblia Sagrada. E hoje, pelos olhos da fé, nós tomamos posse da nossa prosperidade. Nós tomamos posse da bênção de Abraão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. E a igreja, ela situa-se na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E você também poderá nos acompanhar pelo Facebook, na página Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, onde nós também temos vários vídeos e você poderá apreciar a palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus contém a vontade do Senhor. Até a próxima vez, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.